Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza, MGLU3, pregão desta sexta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também o conteúdo de análise, que é um conteúdo muito vasto de análise, com foco não só na leitura do mercado, dos ativos, mas também na parte de aprendizado. Vamos então aqui começar com o Magazine Luiza falando de gráfico anual até um gráfico diário, ou seja, eu vou falar do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando pegar ali o perfil de investidor desde o longo prazo até o curto prazo. Então, começando pelo gráfico anual, lembrando que é a minha avaliação em cima da análise técnica, que é a minha especialização. Temos um gráfico anual aí apontando ainda para cima, um movimento de subida, apesar do ano estar em queda de 14%. E se esse ano for de queda? Seria algo normal dentro de todo o movimento que ela subiu. Ela caiu aqui basicamente 5 anos e subiu 5 anos. Então, no tempo, está batendo no tempo, cria-se uma expectativa de poder ter algum processo de correção que já está acontecendo no curto a médio prazo. E mais ainda, o caminho mais provável seria ter uma oscilação para cima dos 28 e 29, não necessariamente esse ano, mas ou seja, o caminho mais provável, pensando num prazo mais longo, que a gente está olhando no gráfico anual, ainda seria ter algo mais aqui para cima dessa região. No gráfico quadrimestral, temos também toda ali uma tendência de alta, aqui olhando para cima, só que gerou a perda da mínima do candle anterior. Cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa 80 pregões, 80 dias úteis. Então veio aqui, gerou uma sinalização de baixo. Quando acontece essa sinalização, aumenta a probabilidade de se ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixa do preço. Ou seja, gerando uma correção, podendo ser um ano mais de correção. Então temos um sinal negativo aqui, que reforça a questão da cautela de gerar já entrada de cara em cima do papel, ou então de posição mais forte. E olhando para o gráfico mensal, se eu pegar só o gráfico quadrimestral e falar assim, ó, qual é o último movimento do preço? Ele veio aqui, veio para cá e daqui para cá ele veio, subiu e está fazendo isso aqui. Isso aqui seria o movimento do preço. Pegar só esse movimento de subida aqui e colocar o Fibonacci em todo esse movimento, falar qual seria o ponto mais relevante de suporte para uma compra, pensando no prazo maior, se eu olhar só para isso aqui, por volta dos R$ 16,17, em torno desse valor. No gráfico mensal, a tendência ainda é de alta, topos e fundos ascendentes. Quando eu falo de tendência de alta, eu estou falando de movimentos. A sequência de movimentos reforçam que cada vez mais esses topos aqui são mais altos do que os topos anteriores, os fundos também. E aqui ela está trabalhando agora, veio aqui um movimento de baixa, correção. Começou ali de forma lateral, estendeu aqui um pouco mais para baixo, pode durar um pouco mais tempo. Se eu considerar o último movimento de subida aqui, que foi basicamente de uns 8 meses... já está no processo de correção que já está indo para o seu 6º mês de correção. Tem um sinal de alta aqui, o mês é positivo, o mês está com alta de 5,88%. Já tem um sinal de alta, algum sinal de subida? Não tem. Tem um sinal de baixa no gráfico quadrimestral, que aumenta a chance de ter um movimento para baixo ou lateral. Então aqui no gráfico mensal teria que ter algum sinal um pouco mais relevante para cima para anular essa formação aqui e aumentar a expectativa de anular completamente, que é romper, fazer lá o que eu comentei no anual de superar a máxima histórica 28,28. Nesse caso aqui ainda não, ou seja, tem um grande candle de baixa do mês de março. Abril está tendo ali uma alta em cima da média, é um ponto positivo, mas tecnicamente o caminho mais provável no mês de maio era ter um candle de baixa. O que começa a abortar essa expectativa, esse caminho mais provável para baixo, é superar em maio a máxima do mês de abril, ou seja, quebrar a sequência de máximas descendentes aqui no gráfico mensal. Isso aumentará a probabilidade de subida do preço, tendo como resistência principal aqui na casa dos R$ 25,27 e depois disso a máxima histórica na faixa de R$ 28,28. Então, por enquanto, o caminho mais provável ainda é para baixo. O movimento aqui é de baixo, apesar da tendência ser de alta, a correção pode ser um pouquinho maior no preço ou no tempo, ou seja, levando em consideração esse grande candle de baixa, fica ali, e a leitura dele é que ele aumentou a chance, ele criou uma sinalização de força por parte dos vendedores que aumentou a chance do preço desse ativo vir para baixo dos 19,40. Isso não é uma certeza, é só uma questão de
probabilidade. O que começa a reverter isso é que eu já comentei aqui nessa análise, questão de fundo ascendente, superar a máxima do mês anterior, que ainda não tem esse sinal, teria que vir a partir do mês de maio. Ou mesmo esse mês ainda, que está faltando basicamente uma semana para fechar o mês, ter um fechamento mais forte aqui, ou seja, ganhar força aqui para cima e superar em abril essa máxima aqui, que aí seria ainda mais provável o rompimento da máxima histórica. Indo para o gráfico, só para mencionar até a questão de projeção, né, de alta, se começasse a subir a partir de agora, qual seria a expectativa de alta do preço aqui, ó? A expectativa de alta seria lá para casa dos 49,38. Então é muito longo ainda essa expectativa de alta. Eu diria que ainda seria mais interessante ter uma correção um pouquinho maior no preço no tempo para uma entrada. Dalton, se eu estou comprado no papel no longo prazo, é interessante eu manter essa compra? Se você está pensando em longo prazo, a tendência não mudou ainda, mas você sabe que no longo prazo você tem uns momentos de correção do preço. E essa correção, como eu já mostrei lá no Fibonacci, do gráfico quadrimestral, ela pode chegar e ter um retorno maior. Aqui no gráfico mensal a gente está falando de um retorno aqui na casa dos R$ 15,88. Tá? Então seria aí basicamente aí o nível de preço que pode trazer um retorno aqui pelo gráfico mensal de todo esse movimento de subida, pegando a mínima para a máxima. Na faixa, aqui está errado, na faixa ali dos R$ 15,88, ponto mais baixo, que pode trazer algum processo de subida. Magazine Luiza no gráfico semanal, nós temos aqui uma ação que está dentro de um viés mais baixista aqui pelo gráfico semanal. Se eu pegar só os grandes movimentos, tendência ali de baixo. E agora a última informação dessa semana é de perda da mínima da semana anterior, o que cria-se uma sinalização para se ter algo mais para baixo. É o primeiro sinal. O que começa a mudar isso aqui? Superar a máxima desse topo, que está localizado em 22,52, começa a mudar essa expectativa negativa que está aqui pelo gráfico semanal, que é de curto a médio prazo. E principalmente se o preço retornar para cima da região dos R$ 23,00. Isso geraria algo mais relevante para cima. R$ 23,00 é uma região bem testada de topo ali para trás e uma sequência de mínimas aqui, região de fundos aqui no gráfico semanal, que foi bem testado e já está até inclusive acima da média. Então se tiver, por exemplo, a próxima semana fizer isso aqui, com nova máxima na semana seguinte, isso seria aquela quebra de expectativa mais negativa aqui e a quebra de expectativa também de se ter negativa do gráfico mensal, de se ter algo mais para baixo, por conta desse grande candle aqui de baixo. Mas como está em cima da média, dá para se esperar alguma coisa, alguma recuperação, como eu já mencionei. Então, para quem está querendo comprar esse ativo de maneira geral, pensando no médio a longo prazo, seria interessante aguardar ou superação da máxima do mês de abril, colocando o stop abaixo daqui dessa mínima do mês de março. E a outra forma seria antecipar pelo semanal uma possível reversão aqui, que vai ficar muito próximo. Se for na próxima semana já fizer isso aqui, fechamento acima dos 23, nova máxima, vai basicamente coincidir a entrada pelo semanal com a entrada do gráfico mensal. Então essa é a sinalização gráfica que para mim seria um pouco mais relevante para se fazer essa entrada. Qual outra forma, Dalton? Outra forma é o gráfico semanal começa a cair realmente mesmo aqui, e chega, só que sem ganhar força para baixo, ele chega aqui em cima do fundo da linha anterior e gera uma sinalização de alta. Aí é uma possibilidade de abrir compra com stop aqui embaixo da mínima dos dois fundos, tentando pegar um movimento de subida numa possível reversão de tendência na formação de um W, que é o chamado fundo duplo, que você pode acessar esse vídeo de aprendizado aqui dentro do canal para saber o que é um fundo duplo. Então essa é outra possibilidade de entrada pelo gráfico semanal. Para quem está comprado, primeiro sinal de saída, perda dessa mínima aqui que aconteceu da semana passada, 21,48. Para quem está comprado no curto e médio prazo, seria um dos sinais de saída. Segundo sinal de saída, perda dos R$ 21,11, que é a mínima dessa semana. E quem quiser trabalhar com stop mais longo, abaixo da mínima do fundo, que foi gerado aqui lá nos 19,39. No gráfico diário, que é o curto prazo, a tendência ainda é uma tendência ali de alta. Se olhar para os movimentos mais longos, faz aqui esse movimento para baixo, gerou uma sinalização de fundo ascendente acima da média e abortou no pregão de ontem. Para gerar uma nova entrada, por exemplo, hoje, conseguindo fechar aí para cima da média com nova máxima na segunda-feira, reforça a possibilidade de abrir uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, com o objetivo principal na casa dos R$ 23,00, que é a zona de resistência principal. Só que no gráfico
diário, a resistência ali na faixa dos 22,20 e mais acima nos 22,52. Então 22,20, 22,52 e R$23 são os níveis de resistência. Enquanto não gerar essa sinalização positiva que eu estou comentando aqui, o caminho mais provável é continuar caindo em busca de testar efetivamente a região de topo anterior, que seria o primeiro nível de suporte na faixa de R$21,02, seguido de R$20,60 e o próximo nível de suporte em R$20,18. Então são os 3 níveis de suporte que eu identifico aqui no gráfico diário desse ativo. Então está em tendência de alta, mas precisando gerar um sinal um pouquinho mais relevante para cima, porque o gráfico semanal proporcionou uma sinalização negativa nessa semana ao gerar um topo descendente. É isso, amigos. Esse é o cenário geral de Magazine Luiza. Possibilidade de ter uma correção um pouquinho maior, pensando aí no curto a médio prazo. Ser um pouco mais restritivo, aguardar alguma sinalização um pouco mais interessante de alta por parte dos compradores para se buscar uma compra desde o curto prazo, como eu mencionei aqui no gráfico diário, ou pensando também num prazo um pouco maior. Então é isso, um grande abraço. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. E até a próxima análise especial e também a análise de fechamento do pregão.